Olá pessoal, paz e bem. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o processo criativo do livro Faíza. Isso é interessante, surgiu que um amigo me perguntou, tinha acabado de ler o livro, falou: "Pô, Deus, como foi o processo criativo do seu livro, Faíza?" E eu nunca tinha parado para pensar como o processo criativo, nem de Faíza, nem de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Bom, aí resolvi então falar um pouquinho sobre como começou esse livro Faíza. Faíza não é o primeiro livro, já é o sexto que eu escrevo, mas não se preocupe que todos estarão em breve na Amazon. E esse livro particularmente surgiu de um bate-papo com uma amiga minha, e a gente está conversando sobre a influência dos pais na vida dos filhos, no relacionamento, até na questão de netos, etc. E aí me surgiu a ideia dessa conversa toda, surgiu algumas coisas polêmicas, e aí surgiu a ideia de fazer um livro, né? Onde os pais de uma jovem que o namorado não podia ter filhos, ele influenciar no relacionamento deles. Então a ideia do livro já começou daí. Coincidentemente, eu, como doador de Médicos Sem Fronteiras, recebo algumas informações sobre atuações deles em alguns países, e nesse dia eu tinha recebido informações sobre a situação na Somália, na Síria, e então surgiu também a ideia de falar um pouco nesse livro, talvez dessa atuação de Médicos Sem Fronteiras, da situação desses países. Então eu comecei a um segundo ponto, que seria pesquisar, até porque só aquela ideia inicial não era suficiente para fazer um livro. E foi então que comecei esse trabalho de pesquisa. Não que eu faça em todos os livros, né? Às vezes na maioria dos livros a gente pesquisa, mas para o lugar onde vai se passar a história, mas não necessariamente sobre um assunto mais a fundo do livro. E nesse livro eu comecei a pesquisar assim a história para ver se dava, se eu podia incorporar isso no livro. E o interessante foi que começou a surgir muitas situações que eu achei que comecei a perceber aquela situação daqueles países, e que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente está tão acostumado com essa guerra lá no Oriente Médio que a gente acaba deixando como uma coisa comum. Então uma coisa que motivou foi justamente não deixar isso cair como algo rotineiro, que a gente sabe o que está acontecendo e infelizmente não faz nada. Então eu resolvi pelo menos mostrar essa situação através do livro. E aí comecei nessa situação de pesquisa, então foi aqui também me deparei com várias crianças que são mutiladas por causa de bombas, e a situação delas, aquele sofrimento todo, e sempre a esperança que elas têm de um futuro melhor, né? E isso me chamou muita atenção. Vi uma foto de uma menininha lá e eu resolvi então colocar essa menina no meio da história, como um elo ali para esses jovens médicos que se separam, depois se reencontram, e ela vai ser o elo dessa situação toda. E aí comecei a pesquisar alguns nomes, aí encontrei esse nome Faíza, que significa vitoriosa, e achei que tinha tudo a ver com a menina. E ela começou a ter um papel tão importante assim no livro, que eu acabei até colocando o nome dela como título do livro. E esse livro também tem outra coisa interessante, que ele foi meio dinâmica, porque na época que eu estava escrevendo, aconteceram alguns fatos lá no Oriente Médio, nesses países, particularmente sobre os quais eu estava escrevendo, que eu resolvi deixar constatado no livro, escrevi, relatei. Então fatos que estavam acontecendo estão relatados no livro, né? Então foi um livro bastante dinâmico nessa parte da história. E obviamente depois tive que bolar um
desfecho, para toda a situação. Então, Faísa não tem, até respondi para o meu amigo, falei assim, olha, não há um processo único. A gente começa, obviamente, escrevendo com uma situação, e depois você vai amadurecendo a ideia, vai colocando, vai vendo se dá para ter uma história consistente. E Faísa foi exatamente isso. Começou de um bate-papo, depois de uma pesquisa, e aí fatos que estavam acontecendo, e deu para então fazer o livro. Eu não vou entrar no detalhe da história para que vocês não percam o elemento surpresa, tá? Mas tenho certeza que assim como Faísa cativou Paulo e Ana Clara, ela também prenderá você nessa leitura. Tá bom? Espero que gostem, e não se esqueçam de qualificar o livro no site da Amazon, pois isso é muito importante para dar visibilidade ao livro, tá bom? Um abraço a todos.